Na última semana, alunos de uma escola na Restinga, em Porto Alegre, presenciaram 4 tiroteios. As aulas foram suspensas e só voltaram hoje. Só que muitos alunos não compareceram. Ainda na Zona Sul de Porto Alegre, o posto de saúde da Vila dos Sargentos foi fechado depois que um corpo esquartejado foi encontrado a 500 metros do local. Essas situações mostram que o momento ainda é de insegurança no Rio Grande do Sul. De que forma a gente pode contornar essa situação? É o que a gente conversa agora com o especialista em segurança pública, Eduardo Pazinato, e o secretário de Segurança de Canoas e ex-chefe da Polícia Civil, Ranolfo Vieira Júnior. Sejam bem-vindos. A gente ainda está discutindo segurança pública, passamos 2016, entramos em 2017, situações de barbárie, como a gente viu na Zona Sul. Essa situação de segurança prejudica a vida das pessoas, a gente está vendo, mesmo com a escola aberta, alguns alunos não foram, né? E sem educação e sem saúde, como é que a gente pode imaginar a vida do cidadão da Zona Sul, por exemplo, de Porto Alegre, que agora está completamente inseguro, tá? O Estado, naquilo que se propõe a fazer, saúde, educação e segurança, acaba não cumprindo nenhuma das três. Vou começar com o Pazinato e depois passo para o doutor com a sua experiência. Bom, primeiro agradeço a oportunidade novamente de estar com vocês debatendo esse tema, que é um tema central na vida de todo o gaúcho, de todo o brasileiro e brasileira. E também a oportunidade de estar aqui com o meu amigo, delegado, secretário de Segurança e Cidadania de Canoas, delegado Ranolfo. De fato, né, nós vivemos um problema que a violência e a insegurança se tornaram obstáculos para o desenvolvimento humano no Brasil, né? Recentemente foi lançada uma campanha em nível internacional que dá conta de que a América Latina, apesar de contemplar 8% da população mundial, ela abarca hoje 38% dos homicídios no mundo, né? E o Brasil responde com mais de 10% desse estoque de vitimização letal em termos internacionais, né? Então, obviamente, se nós não envidarmos esforços, né, tanto o cidadão e a cidadã, né, ou seja, participando do debate público, da vida em coletividade, ocupando os espaços públicos, mas fundamentalmente o Estado, assumindo esta que é uma função indeclinável do poder público estatal, né? O Estado não pode deixar esse tema nas mãos de entes privados, né? Óbvio que é possível construir parcerias, mas a responsabilidade primeira é do Estado. Então, eu diria que o Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com os municípios, com a União, deve focalizar esses territórios, né, que são aqueles territórios que mais concentram a vitimização letal, a vulnerabilidade e, obviamente, trabalhar de forma conjugada com políticas de segurança pública, de controle, repressão qualificada da violência e do crime e, ao mesmo tempo, medidas que atuem na prevenção social dessas violências, né, nas causalidades, nos fatores de risco que estão na base do cometimento desse tipo de crime, né? Então, na verdade, não há soluções mágicas, as soluções não darão resultado em curtíssimo prazo, mas é importante que o Estado dê um sinal positivo para a sociedade. Sim. De que há perspectivas, né, de que há esperanças. E, sem dúvida nenhuma, nós temos vários modelos, não só no Estado, quanto no Brasil, na América Latina, Caribe, que podem ser usados como referência. Bom, aproveitando a experiência do secretário, não só agora no poder público, mas também como chefe da polícia, esse tipo de situação onde tira de uma comunidade especificamente que sofre com a violência a dignidade de poder ir até o posto de saúde quando necessário, ou até mesmo ir na escola, só piora a situação. Primeiramente, boa noite também para mim. Secretário. É um prazer participar do programa Conexão RS, especialmente ao lado aí do Eduardo Pazinato, que tem demonstrado aí muita competência, muita qualidade na questão da segurança como um todo. Eu diria assim, segurança pública, nós temos que ver, temos que entender como um processo, né? É um sistema, eu diria, a segurança pública. E a repressão, propriamente dita, a ação das polícias é um elo desta corrente, é um elo desse sistema, né? Muitas vezes nós, a cidadania como um todo, enxerga a segurança pública só na questão da ação de polícia, né? E é uma visão, infelizmente, é uma visão, ao menos na nossa maneira de ver, muito equivocada, né? Eu vejo assim, nós teríamos que ter um planejamento, né, no meu modo de ver, a curto, médio e longo prazo, né? Uma discussão
madura a respeito dessa situação como um todo. E vamos iniciar pelas aquelas questões de curto prazo, né? Eu vejo que a ação das polícias, nesse primeiro momento, ela é fundamental, né? Até para que não deixemos chegar nesse ponto que chegou. Esses exemplos que tu deu, tu traz aqui, tu pontua com o exemplo de Porto Alegre, mas esse exemplo pode servir para qualquer outro município do estado do Rio Grande do Sul ou para qualquer outro município do nosso país, né? Então, esse primeiro momento temos que ter ação de polícia, investigação qualificada, como se diz, né? A prisão dessas pessoas, identificação dessas pessoas. Nós temos um grande problema, que não é só no Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul se acentuou muito nos últimos tempos, que é o sistema prisional, né? Hoje em dia, as polícias estão prendendo e não há mais capacidade, né, de absorção pelo sistema penitenciário. Essas pessoas estão ficando detidas, presas de maneira provisória, sem a mínima condição em delegacias de polícia. Muitas vezes a sociedade, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, tem um entendimento que não, está preso na delegacia, tem que ficar na delegacia. E não é assim, né? O sistema não é esse. A delegacia, ela é para que o preso ali fique por alguns instantes, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na prisão temporária para ser interrogado, enfim, e rapidamente tem que ser levado ao sistema penitenciário. O que acontece hoje? As delegacias estão abarrotadas de presos. Nós temos presos, vamos pegar o exemplo da DPPA de Canoas, que estão há mais de 30 dias, 50 presos num local que foi construído para 8, né? Então, a situação é totalmente fora de controle. Além disso, no momento em que a Polícia Civil está fazendo esse trabalho, ela está deixando de fazer a sua atribuição constitucional, que é a investigação criminal, que é a autoria. Sim. Mas o cidadão, a cidadã que vai até uma delegacia de polícia fazer um registro de ocorrência, ele está ali tendo a sua vida em risco, porque a qualquer momento pode haver um motim, um resgate de presos. Ainda bem que nós não tivemos fatos de maior gravidade ainda nesse período. Até bem pouco tempo, as pessoas tinham a sensação de que ter uma delegacia de polícia ao lado da sua casa ou no seu bairro, aquilo lhe trazia segurança. Sim. Hoje, dessa forma, já não, pelo contrário, está trazendo insegurança. Então, essas são ações imediatas, eu diria assim. Nós temos uma questão que nós temos que tocar, que é a legislação penal, o sistema legal brasileiro, né? Tem um chavão da área de segurança pública que a gente diz que é a síndrome do não dá nada. E, efetivamente, não dá nada, né? Nós vimos aí, a pessoa comete um crime de homicídio, é condenado a 6, 7, 8 anos no homicídio simples, 8 anos de reclusão, ele sequer, pela legislação atual, iniciaria o cumprimento da pena em regime fechado. Ou seja, eu estou falando aqui do crime de homicídio, sim, que protege o bem supremo da sociedade, que é a vida humana. Então, há necessidade de nós alterarmos a legislação, há necessidade do Poder Judiciário, com todo o respeito ao Poder Judiciário, melhorar um pouco no tocante às suas decisões. Sim. Né? Então, são uma série de fatores aí que, na nossa maneira de ver, que teriam que ser, dessa maneira, a curto, médio e longo prazo, enfrentados. Eu vou trazer para o curto, para o trabalho da polícia, por exemplo, e vou dar uma situação aqui de Canoas, tá? Até para o senhor comentar, secretário, sobre justamente esse trabalho de investigação. Às vezes, né, vai fazer uma batida de uma boca, vai pegar o aviãozinho, mas aquele que está sustentando esse tráfico já não está lá. Então, por exemplo, aqui em Canoas, um áudio supostamente gravado por traficante circulou pelo WhatsApp com um suposto toque de recolher na Matias Velho, aqui na comunidade da Matias Velho. Em entrevista para o jornal Timoneiro, o senhor secretário afirma que isso foi um boato. O que aconteceu no bairro? O que a gente pode apurar? Em realidade, hoje, as redes sociais deram voz, né, uma voz à cidadania que não existia tempos atrás, né? Então, esses boatos hoje são muito comuns. O que aconteceu? Infelizmente, nós tivemos um fato na Matias Velho, no sábado da semana passada, onde 7 pessoas restaram feridas numa festa. Chegaram alguns indivíduos, efetuaram disparos de arma de fogo, 7 feridos, 2 mortos, né? A partir daí, então, na segunda ou na terça-feira, seguinte a esse episódio, começou a circular nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp,
um áudio em que a pessoas, mais de um áudio até, diziam que haveria um toque de recolher no bairro Matias Velho, primeiro o bairro Matias, depois todo Canoas, e que 10h30 ninguém mais poderia estar na rua. E aquilo, a cidadã, muitas vezes, acaba divulgando aquilo ali, né, passando para a rede, enfim, aquilo vai tomando uma proporção indesejada. O que nós afirmamos nessa entrevista do Timoneiro? Que não teve e não tem toque de recolher. Nós continuamos com as nossas operações integradas em todos os bairros da cidade durante esse período e não tivemos qualquer incidente. Todas as escolas em Canoas, que daí começa aquilo também. Os diretores das escolas começam a ficar temerosos. O secretário municipal de educação, no domingo posterior a este fato, tarde da noite, nos ligou. Vem cá, as escolas, o que tu acha que tem que funcionar? As escolas têm que funcionar e vão funcionar e nós daremos segurança necessária a isso, e foi o que foi feito. Né? Então, Canoas teve, dentro da mais absoluta normalidade na última semana, né, demonstrando que aquilo que nós falamos nessa entrevista ao Timoneiro era o correto. Né? Então, pelo que eu estou percebendo, Pazinato, está num clima de guerra tamanha que a gente fala que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Né? As pessoas brigam por informação. Esse quartejamento, vídeos na internet que a gente tem visto em toda a região metropolitana, isso serve como uma forma de intimidar a população, intimidar a polícia. É uma guerra de informação que a gente já está vivendo também. Essas situações, por exemplo, de policiais tendo que servir de escolta para bandido dentro de delegacia, né? Isso tudo se espalha num clima de tensão onde o objetivo mesmo é botar medo e se empoderar a partir disso. Não tem dúvida. Acho que esses são os efeitos colaterais das redes sociais, né? Se por um lado se difunde informação, se conecta pessoas, por outro lado se serve, como disse o delegado Ranolfo, para toda sorte de produção de boato, né? Ou de falsas notícias. Né? Na verdade, eu acho que a primeira medida importante para debelar esse tipo de informação inverídica é justamente casos como o que Canoas tem para apresentar para outros municípios. Né? Em Canoas existe um registro online de situações de violência na escola. Eu me recordo em 2011, quando esse sistema foi implantado, que em abril de 2011 houve em Realengo um assassinato em série no Rio de Janeiro. Sim. Isso gerou um clima de medo generalizado no Brasil. Né? Ocorre que com o sistema, né, com essa informação registrada, o município conseguiu tomar decisões de forma preventiva para evitar com que esse sentimento difuso de medo ganhasse corpo na cidade. Mais uma vez se verifica esse tipo de estratégia. Quer dizer, obviamente o gestor público tem que ser proativo, né? Tem que tomar uma posição nesse sentido de ir a campo, né, com os demais agências de segurança do Estado, do município, garantindo, né, afirmando o papel que cabe ao poder público e, ao mesmo tempo, trabalhar com seus mecanismos de resposta e divulgação de informação para desconstruir este que é um sentimento que já existe na sociedade e que é potencializado por notícias como essa. Né? Eu te diria o seguinte, que quando a gente pensa em segurança pública é como se a gente estivesse pensando numa moeda. Uma face dessa moeda é o risco real de nós sofrermos alguma forma de violência. Tá? A outra face da moeda é a produção e reprodução do sentimento de medo e de insegurança, que muitas vezes é tão negativo quanto a vitimização explícita, né, objetiva, porque ela acaba disseminando esse senso comum, né, por exemplo, do toque de recolher, ou de que vai acontecer uma operação né, de enfrentamento de facções criminais. Isso afasta as pessoas da rua, isso afasta a ocupação do espaço público, afasta a fruição de outros serviços públicos e cria, portanto, uma ambiência favorável para a prática da violência e do crime. Né? Então, também faz parte, né, desta segurança do século XXI, fazer uma disputa simbólica, né, que obviamente não se sustenta se não houver políticas efetivas que façam esse enfrentamento. Né? Vou citar aqui um exemplo, o sistema de monitoramentos, que também, né, o sistema de monitoramento que acaba intimidando algumas ações. Aqui em Canoas, secretário, o senhor pode me ajudar agora, a gente tem observado as ações integradas da polícia muitas através do sistema de monitoramento. Quais são os resultados que a gente já tem aqui no município de Canoas, especialmente com furto, roubo a veículos? Já reduziram? A gente já tem números? Assim, ó, quando nós aqui assumimos, né, nós apostamos cada vez mais, e é importante dizer também, reconhecer que Canoas já tinha esse viés integrado, né, muito forte, e nós, de uma certa forma, tentamos potencializar um pouco mais isso e criamos, então, essas operações integradas, né, reunindo aí todas as forças, né, Brigada Militar,
Polícia Civil, a Guarda Municipal que muitas vezes fica relegada a um segundo plano. Aqui nós estamos botando a Guarda Municipal na rua, né, para efetivamente o munícipe de Canoas sentir aquela sensação de segurança quando passa uma viatura com o giroflex ligado, com os guardas municipais presentes, enfim. Então, reunimos Brigada, Polícia Civil, Guarda Municipal, agentes de trânsito, em algumas dessas ações, a Polícia Rodoviária Federal, né, então cercando praticamente Canoas, né, e fazendo um trabalho integrado nessas operações, abordando pessoas, veículos, etc. Do mês de janeiro para o mês de fevereiro, nós tivemos uma coisa que nos surpreendeu, né, muito positivamente, que foi a redução nos crimes de homicídio, na ordem de 56% do mês de janeiro para fevereiro. E também a redução dos indicadores de furto e roubo de veículo. Infelizmente, nos demais meses, e aí por circunstâncias essas diversas, e Canoas está inserido no centro da região metropolitana, a questão dos homicídios nós não conseguimos manter naqueles patamares que nós gostaríamos de manter. Mas o furto e roubo de veículo, nesse primeiro semestre de 2017, nós conseguimos, sim, manter aí um indicador muito razoável, diria assim, de redução desse tipo de crime. A questão do homicídio, vamos pegar o exemplo do mês de junho. Na quarta-feira, quando faltava 10 dias para terminar o mês, 9 dias para terminar o mês, 21 ou 22 de junho, nós estávamos assim muito contentes porque nós estávamos até aquele momento com 3 homicídios em Canoas. Era uma marca que há muito tempo não se conseguia, né? Aí, infelizmente, aconteceu esse fato no final de semana, onde 2 pessoas foram vitimadas, aí no domingo, enfim, aí acabou, então, nesse mês de junho, nós tivemos 9 homicídios, enquanto no mês de junho do ano passado tivemos 7, né? Sim. Então, a dificuldade que tem até no monitoramento desses grupos, dessas ações, e cada vez esses grupos e nas suas ações utilizando armamento de uso restrito ou proibido, o número de disparos de arma de fogo, quando eu entrei na polícia, o homicídio era com 1, 2 tiros. Hoje, nós temos homicídios aí com dezenas e até centenas de disparos de arma de fogo. Então, mudou esse cenário totalmente. E acredito muito por causa dessa guerra de informação hoje. É preciso impactar de alguma forma e, através disso, a gente tem notícias de corpos esquartejados, como a gente tem. Infelizmente, é verdadeiro. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu quero convidar o Pazinato, está sempre aqui com a gente, nos atende. Muito obrigado. Obrigado, né? E, secretário, por favor, traga mais números para a gente discutir especificamente agora Canoas. Mas que não é um problema, que fique bem claro, de Canoas ou de Porto Alegre, propriamente dito. O Brasil inteiro está sofrendo e o Rio Grande do Sul também. Sejam sempre bem-vindos. Mais uma vez, eu agradeço e estamos sempre à disposição do programa e de todos aqueles que nos procuram aqui em Canoas, a fim de tratar esses temas. O Pazinato há de concordar comigo, isso é muito importante. A informação, a gente rebater a informação dos criminosos com informações positivas. Eu aproveito, encerrando, agradecendo também mais uma vez a oportunidade, vou sugerir 2 informações, né? O site www.rove.net.br, que aí tem alguns exemplos, inclusive de Canoas, que corroboram essa tese de que cada 1% de jovem na escola há um potencial de redução dos homicídios de 2%. Perfeito. E, ao mesmo tempo, essa campanha internacional Instinto de Vida, que também pode ser localizada em instintodevida.org.br. Muito obrigado pela colaboração, Pazinato. Obrigado. Secretário, seja sempre bem-vindo. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Um abraço.